rapaziada, tô de volta pra mais uma sessão terrorzinha, porque reagindo os personagens que me interessei, porém não sabia da história, que seria o Catnap e do Cthulhu. Do Cthulhu saiu mais cedo, e acho que pra entender a história do Catnap, primeiro eu vou ter que ver o capítulo 1 e o capítulo 2, que ele é o terceiro. E é isso, vamos lá. Meu Deus, errei. Pessoas, hoje eu quero falar pra vocês do AAA Clock, que é um aplicativo dentro do Nintendo Switch que vai te ajudar a fazer muita coisa e deixar o seu Nintendo Switch como se fosse um despertador pra você não perder mais os horários, pra você não perder mais compromissos e deixar o Switch com uma cara bem legal. Ele tem diversas opções de skins pra você mudar a cor, ele deixa também como se fosse até um abajur, né? Fica aquela tela ligada Cara, bem bonita. eu acho que é a e primeira deixa vez com que eu cores vejo um diferentes, dá pra anúncio você de alterar. aplicativo E também pra o mais Switch. legal é que ele tem um sistema de alarme, dá pra você colocar, pra você não perder aquele compromisso. Você tá lá jogando Mario, jogando Zelda, jogando aí o Metroid, e pra você não perder o horário, você pode deixar ele que ele vai te avisar já dentro do próprio Switch. E também o mais legal é que dá pra deixar ele dessa forma, ele também fica muito bonito, né? Sabe, você vê o reflexo, é muito legal, e dá pra você deixar ele em algum lugar que fica bem bonito também. Não perde tempo, pessoas, vá agora na descrição ou no comentário fixado para vocês conhecerem o AAA Clock e baixarem no seu Nintendo Switch. Só aí, na descrição e no comentário fixado, vocês vão lá e conhecer. É um negócio muito legal e tá pra vocês poderem ir e baixar no Nintendo Switch. E vamos pro vídeo. Hoje vai ser um dia em que vocês vão voltar Viajei no tempo muito comigo. agora. Pessoas, quero mostrar pra vocês a história de Poppy Playtime. Eu me apaixonei pelo jogo da primeira vez que eu vi e eu quero contar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Quando pois é que um fazia jogo vídeo de muito FNAF, bom. né? Eu já até joguei no canal, mas hoje eu quero explicar o universo de Poppy Playtime. O que tá acontecendo, o que vai acontecer, o que podemos esperar no segundo capítulo deste jogo que parece uma mistura de Benedict Machine com Walton Files e Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, pessoas, sente-se, acomode-se, é um vídeo de história e também explicando e dando mais algumas teorias do que tá rolando em Poppy Playtime. No começo nós não temos uma identidade, não sabemos quem estamos controlando, se esse personagem é importante ou algo do tipo, mas ele recebe uma mensagem de alguém de uma fábrica chamada Playtime Company. Muito provavelmente o nosso protagonista é um ex-funcionário ou alguém muito interessado em um mistério que tá rolando dentro de uma das maiores fábricas de brinquedos dos Estados Unidos. Ele recebe então uma carta e uma fita cassete. Na carta tá escrito: todo mundo acha que toda a equipe desapareceu 10 anos atrás, mas nós ainda estamos aqui, encontre a Flor. E ele recebe essa carta do correio e tem essa fita cassete, que é a fita que é mostrada logo no começo do jogo, que é como se fosse um comercial de uma bonequinha que seria muito inteligente, muito além da sua época, acho que e isso eu seria a lembro. grande marca dessa Playtime Company e que ela poderia falar com uma criança. É a maior boneca já inventada, que ela pode realmente responder uma criança, e ela até dá alguns indícios onde, como posso dizer, ela seria até uma garota de verdade. E dentro desse comercial também está anunciando que a fábrica está abrindo para visitas, onde as pessoas podem ir lá e ver como esses lindos bonecos e brinquedos que são distribuídos na América toda são construídos, dando a entender que muita gente acabou entrando na fábrica e talvez Mas alguma tudo se pessoa torna ou outra bizarro com possa esse ter fundo de desaparecido. VHS, E aqui né? uma das coisas Preto e mais branco, interessantes é que VHSzinho. dentro da fábrica vão ter fitas VHS escondidas por aí. E são elas basicamente que vão contar a história e vão dar mais alguns detalhes desse universo muito louco. A primeira fita é de um funcionário chamado Leith Pierre. Ele é responsável pela parte de segurança da fábrica. Ele vai falar que tem vários, como se fossem gatilhos e vários sistemas de alarme em volta de tudo para impedir que as pessoas invadam ou que descubram algumas coisas lá dentro. É para impedir, né, que as pessoas vejam talvez segredos ou receitas, já que é uma fábrica muito grande e os brinquedos são vendidos no país todo. Vai que alguma pessoa tente entrar e roubar, né, alguma coisa, alguma engenharia ou alguma tecnologia que eles tenham lá dentro. Ou talvez que descubra outra coisa que tá rolando lá. Bom, então já é avisado que vão ter coisas que vão acontecer que a gente não sabe de onde tá vindo por conta desses gatilhos. Uma coisa que é interessante de se notar é que a fábrica, ela tem um aspecto meio de abandonado, mas as coisas ainda estão funcionando. Talvez ela não esteja no seu auge, pois pode ser que tenha passado muito tempo desde quando essas fitas foram gravadas, e meio que a tecnologia de VHS veio na década de 70, 80, então talvez a gente esteja na década de 90, 2000, começo a chutar por aí, e 2000, então a gente 2000, recebe bota 2000. mais uma fitinha onde a gente vai ser ensinado a mexer no Grab Pack, basicamente o
seu grande amigo para passar das coisas que estão rolando dentro dessa fábrica, onde você vai poder ligar as coisas por aí, passar energia em algumas coisas, mas é só explicando basicamente como que funciona. Praticamente um tutorial. Indo um pouco mais à frente, conhecemos então o grande boneco que é a capa do Pop Playtime, pelo menos do primeiro capítulo, que é o Huggy Wuggy. Ele é um boneco feito pra te abraçar até que você, vamos pôr, exploda, né? Ou saia, por sua cabeça exploda. Ele é um bonequinho feito pra abraçar as pessoas. E tem uma coisa muito interessante. Ele foi feito em 1984, o que confirma mais ou menos a época quando foram feitas as fitas VHS. Pode ser feito nessa época, década de 80 e por aí vai. E o mais interessante é que nós temos o nome de quem é o dono da empresa, que chama Elliot Ludwig, e é muito provavelmente o dono, fundador da Playtime Company, e ele fez vários designs de vários bonequinhos, vários brinquedos na América toda. E o mais interessante é que ele tem um processo onde ele usa 4 etapas na hora de criar um boneco. A gente não sabe que etapas são essas, a gente não sabe o que ele faz nessas etapas, mas é interessante que esse boneco é o grande sucesso dessa companhia até então, pelo menos em 1984. Pelo que dá a entender, esse é um boneco de pelúcia que nos anos 80 era muito conhecido, os bonecos de pelúcia mesmo. A Pop Playtime, né, melhor dizendo, a Pop mesmo, ela parece uma boneca de cerâmica, ou aquelas bonecas de porcelana, que são mais antigas. Pode ser então que a Pop seria a primeira, e esses Huggy Wuggy seriam outra coisa, vindo depois. A gente não sabe ainda, a gente tem que ligar a energia no lugar, porque as coisas estão começando a encaixar o que tá acontecendo. Restaurando energia, acontece algo um pouco complicado. O Huggy Wuggy grandão, ele desaparece sem deixar vestígios, a gente não sabe pra onde ele foi, a gente sabe que o bicho agora tá solto no mundo. Então, já dá a entender que realmente os brinquedos têm alguma coisa bizarra neles. Pode ser que eles tenham passado por alguma experiência ou estejam usando eles para alguma outra coisa. E depois a gente tá dentro de um armazém. É como se fosse a parte de organização dos bonecos que estão dentro desta empresa. E ali a gente tem uma fita e vamos ver como se fossem 2 funcionários conversando. Um deles se chama Rich e o outro a gente não sabe o nome. Mas a conversa basicamente dos dois é que eles trabalham nessa empresa, mas ela tem alguns problemas na gerência. Já começa a dar umas pistas aí do BN Machine, né? Que as empresas, os donos são atacados. E aqui não é tão diferente. A empresa é uma bagunça, é socada de caixa pra tudo que é lado, e eles estão procurando os Huggy Wuggies pra justamente entregar pra um orfanato. A gente não sabe ainda mais desse orfanato, vai ter uns detalhes mais pra frente, mas tá falando que essa empresa tem como se fosse, entre aspas, uma parte de caridade para entregar a, sabe, instituições e tudo mais e ajudar crianças a terem uma infância feliz. Parece bonitinho falando pra vocês, mas eu começo a suspeitar que talvez eles estejam usando esse orfanato pra alguma outra coisa. Mas o mais importante também é que, além de estar uma bagunça, eles meio que não têm uma coordenação tão bem feita. Eles meio que deixam tudo na bagunça e talvez os seus superiores não sejam tão competentes assim. Depois, pegando mais a outra parte do braço, você vai avançando e vendo mais coisas que o Huggy Wuggy tá andando por aí. O bicho tá ruim, a gente vai explorando mais esse lugar que tem mais segredos. Depois disso, a gente tá numa parte muito importante que revela que, na verdade, essa iniciativa de adoção, ela é muito mais importante, pois a própria empresa incentiva e dá bônus pros funcionários a adotarem crianças de orfanatos. Eles têm uma iniciativa chamada Co-Foster and Adoptive Care da própria Playtime Company. Eles falam pros seus funcionários, na verdade, o pôster pode ser tipo, ó, adota a criança aí, mas talvez eles possam estar forçando as crianças, né, a irem para essas pessoas que são funcionários da empresa. E aí, eles meio que, tipo, tentam dar a cara do tipo, já estamos dando uma nova vida para essas crianças e tal. Uma iniciativa, né, já que tem pais que abandonam as crianças aí na rua. Então a gente tá adotando elas e deixando aqui com os nossos funcionários, já que é uma fábrica de brinquedos e pode levar brinquedo para casa. Nesse lugar exatamente onde nós estamos, é a máquina que o tal do Elliot, né, o dono da Playtime Company, criou, onde ele vai fazendo várias etapas e formatando um brinquedo. É basicamente como se fosse um Lego, um Playmobil, onde vai montando o brinquedo na cara, ali você vai pegando só alguns pedaços e vai montando, né, o brinquedinho para poder ir para a próxima parte. Como eu falei para vocês logo no começo, a fita que nós vimos lá, tal, que como se fosse uma propaganda, também tem uma propaganda de excursão, onde eles estão abrindo a fábrica para as pessoas poderem entrar e verem como são feitos os brinquedos, sabe? Aquela coisa, não, vem ver como é que é produzido, e aí acaba levando um brinde que é um brinquedinho
brinquedinho, onde a criança vai escolhendo os pedaços e essa máquina vai montando. E aí você só pode sair se você montar um amigo, né? Você tem que montar um brinquedo novo. E já aproveitando, o nome da máquina é Faça um Amigo. E essa máquina foi feita pelo próprio Elliot Ludwig, dono, né, da Playtime Company. Na verdade, a gente também não sabe se esse Elliot ainda continua como dono, porque essa máquina foi feita em 1960 e como eu falei pra vocês, a gente deve estar mais ou menos na década de 90, 2000. Então, a gente talvez possa estar vendo alguma outra coisa de algum outro dono, a gente não tem noção. Mas essa empresa ainda valoriza muito esse cara de alguma forma. Tipo, fala que esse cara era visionário, que ele era lindo, perfeito. E caralho, ele fez então será que o vislumbrante pras fábricas de brinquedos e ninguém conseguia fazer igual. E as coisas impressionantes, avançadas e tudo mais. E aí, nessa parte, é como se fosse talvez a primeira máquina dessa empresa, meio que valorizando a sua história. E aí, ele vai fazendo, né, caralho, parte criativa, eu só tinha jogado o modo multiplayer desse manufaturados jogo. Muito mais rápido que as outras fábricas. Eu não sabia que era tão profundo assim, não. Muito da esquisita, onde tem um cara entrevistando uma das funcionárias, uma funcionária chamada Stella. Essa Stella, ela vai falar que ela entrou nessa fábrica e tava ali dentro do tipo assim, eu entrei aqui porque é muito legal, é muito bacana, essa vontade de querer ser criança e tudo mais, porque a gente vai ficando velho, a gente só envelhece e tudo mais, mas na verdade a gente é um monte de criança, só que mais crescida. Na verdade a gente nunca quer deixar a infância, a gente ama, né, querer ser criança de novo. E ela começa a desabafar da vida dela. A mulher começa meio que a soltar tudo, porque o cara perguntou como é que é trabalhar na fábrica. E ela fala que é lindo e maravilhoso e que ela quer voltar a ser criança. Será que existe alguma coisa dos adultos quererem voltar a ser criança através dos bonecos? Ou utilizarem a infância dos bonecos para talvez eles voltarem como bonecos ou algo do tipo? A gente não sabe ainda, mas as coisas estão muito loucas. Muito provavelmente eles devem estar usando as crianças para alguma coisa sim. Mas existem alguns adultos ficcionados por quererem ser crianças de volta. E eles estão dentro dessa empresa muito louca. Essa Stella é a prova disso. Depois de ver essa fita e fazendo o brinquedinho, a gente encontra a parte atacada. Finalmente o Huggy Wuggy ele vem pra cima de nós e tem que sair correndo na linha de fabricação da empresa. E aí começa a parte mais importante. Esta parte específica mostra que a empresa, além dela ser enorme, pois tem vários, né, caminhos pra tudo que é lado e várias partes de brinquedos pra cima e pra baixo, mostra também uma coisa interessante. Quando você morre, existem várias telas de game over. E uma das telas de game over chama Experimento 1006. E também, quando você morre, parece que você tá numa fita VHS. Começo a suspeitar que nós estamos, na verdade, vendo pelo ponto de vista de uma pessoa que entrou nesta fábrica e tá gravando tudo. E aí só tá colocando como se fosse um jogo e tudo mais, mas é como se fosse também uma parte de documentação. É como se alguém tivesse documentado e tá mostrando as coisas que estão acontecendo lá dentro, naquela fábrica. Talvez algum investigador, talvez alguém que tá descobrindo coisas demais, pois nessa parte a gente vai ver como se fosse um funcionário, talvez um cientista, falando de um tal experimento. E o experimento justamente é o tal do Huggy Wuggy. O mais interessante é que ele fala que esse bicho, né, azulzão que abraça os outros, ele é um dos tipos de experimentos que foram feitos. Ele também é uma linha, como se fosse uma classificação. O 1006 é um experimento novo de uma linha de brinquedos em que eles estavam fazendo esses testes. E que ele, beleza, ele tem uma habilidade muito boa, uma cooperação incrível, mas ele tem defeitos. E defeitos que acabaram espalhando, né? E aí ele fala, eu não me importo, uma brecha, algo do tipo, eu volto pra cá pra ver, mas a gente tem que continuar em nome da ciência, porque a gente tá chegando perto. Perto do quê? Perto de fazer esses brinquedos ficarem perfeitos? Perto desses brinquedos assimilarem as crianças de uma vez por todas? Ou perto de serem, vamos pôr assim, máquinas que realmente possam ser controladas ou algo do tipo mais perfeitas ou algo assim? Porque a gente viu que esse bicho que abraça os outros, ele é incontrolável. Ele vai pra cima e ele vem e quer matar e tudo mais. Então, é como se ele estivesse falando, os experimentos estão caminhando, mas está faltando alguém. Ele fala, pela ausência dele, talvez o chefe da parte vamos por assim, da parte da ciência, ou o próprio Elliot, o que eu penso que ele possa ter morrido. Então as pessoas estão tentando continuar a pesquisa desse cara, já que esse Elliot era um gênio e tudo mais. E aí, por conta do cara ter morrido, talvez a empresa possa ter entrado nessa queda, nessa parte, tipo, de falência, e todo mundo ter acabado, não conseguindo continuar a geniosidade que esse cara tinha. E aí, quando tentaram entrar e continuar os protocolos, os projetos, ou essa parte científica, acabou dando ruim, que surgiu esse bicho azulzão das bocas gigantes, que quer matar você quando você tá andando dentro da fábrica. E aí o log é cortado na hora sem saber mais detalhes. Mas é um cientista. Como uma empresa de
brinquedos têm cientistas. É algo muito estranho. Logo Fazer depois, na sequência, a né? gente vai então no lugar onde tem a flor de papoula, que é a flor da Pop. A gente chega lá, é como se fosse um outro lugar. A gente tá como se fosse uma casa antiga agora. Uma casa cheia de livros e tudo mais. E quando a gente chega, parece num quarto de criança. E aí, então, a gente abre a porta do armário, meio que lembrando até a Annabelle. E quando a gente abre, a boneca fala com a gente: você abriu a minha porta, você abriu o meu baú. E aí acaba o primeiro capítulo. Bom, vamos falar então o que pode estar acontecendo nessa droga dessa fábrica. Eu começo a acreditar que eles estão realmente utilizando crianças de verdade e colocando alguma tecnologia pra assimilar as crianças a esses brinquedos. Meio que parecido com Five Nights at Freddy's, talvez. Mas pode ser que algum outro tipo de experimento, talvez avançando a inteligência desses bonecos a tal ponto deles ganharem uma consciência própria. Porque, como eu falei, a Pop é mega inteligente. É um novo tipo de boneco que popularizou na América do Norte e acabou ganhando muita fama e deixou a empresa muito rica. Na época que esse Elliot poderia estar vivo. E aí, então, depois que ele falece e acontece muitas merdas nessa época e tudo mais, alguém talvez tentou assumir e não deu conta. Eles acabaram descobrindo alguma coisa muito pior. E talvez essa assimilação, ou talvez essas crianças adotadas que eles utilizaram nessas pesquisas, né, acabou dando uma merda gigante, que foi o Huggy Wuggy, que acabou, vamos pôr, abraçando os funcionários até esmagando eles, matando eles de alguma forma. Ou talvez algum acidente possa ter acontecido com um desses bonecos, e aí possa ser que tenha acontecido processos e tudo mais, tipo, alguém comprou um Huggy Wuggy e quando ele chegou em casa, ele abraçou a criança a ponto de matar ela. Pode ser isso que tenha acontecido. Pode ser também que as pesquisas desse Elliot talvez tenha alguma coisa com a filha dele, é por isso que ele meio que tentou adotar pra talvez trazer a filha dele de volta, de alguma forma, e nem especificamente na forma da bonequinha, talvez. Bom, tudo isso são só teorias que eu estou colocando pra vocês, mas o mais importante é, deu alguma merda numa fábrica de brinquedos, que eles estavam fazendo pesquisas e o experimento 1006 saiu fora de controle e acabou acontecendo um ruim lá dentro. E é isso que nós vamos ver no capítulo 2. Pessoas, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Mandem aí nos comentários outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também pode mandar sua teoria, o que vocês acham que vai acontecer no capítulo 2 de Pop Playtime. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima. Rapaziada, entrei no vídeo pra responder minhas perguntas e sair com mais respostas. Pra ter minhas respostas e sair com mais perguntas. E é isso. Esperar o próximo capítulo, que vai sair amanhã. E acho que eu vou soltar um por dia, porque é muito longo, querendo ou não. E é isso, rapaziada. Deixem seu like, se inscrevam e